Prefácio a Romanos, 1522, por Martinho Lutero. Essa carta é a verdadeira peça principal do Novo Testamento e o evangelho mais puro, a qual é tão digna e valorosa que o cristão não somente deve sabê-la de cor palavra por palavra, mas deve se ocupar dela diariamente, como se fosse o pão diário da alma, pois nunca se pode exagerar na sua leitura ou reflexão, e quanto mais se lida com ela, tanto mais preciosa ela se torna, e tanto mais saborosa ela é. Por isso, quero também fazer a minha contribuição e, por meio deste prefácio, prover uma introdução à carta na medida que Deus me capacitou, para que ela seja tanto mais bem compreendida por todos. Pois até agora ela tem sido terrivelmente obscurecida com glosas e palavras vãs, mesmo que ela em si contenha uma luz resplandecente, quase suficiente para iluminar a Escritura toda. Em primeiro lugar, precisamos ter ciência da linguagem empregada para sabermos o que Paulo queria dizer com palavras como lei, pecado, graça, fé, justiça, carne, espírito e outras semelhantes, pois se não o fizermos, não há proveito algum na sua leitura. Não deves entender a palavrinha lei aqui de maneira humana, como se fosse um ensino sobre que obras se devem fazer ou deixar de fazer. Assim é com as leis humanas, que tentamos cumprir com obras, mesmo que o coração não esteja nelas. Deus julga segundo as intenções profundas do coração. É por isso que a sua lei sonda as intenções profundas do coração e não se contenta com obras, mas antes condena como hipocrisia e mentira as obras que foram feitas sem a intenção profunda do coração. É daí que todos os homens são chamados mentirosos. Salmo 66, porque ninguém guarda nem consegue guardar a lei de Deus segundo a intenção profunda do coração, pois cada um encontra em si mesmo indisposição para o bem e disposição para o mal. Onde então não há disposição para o bem, aí a intenção profunda do coração não está na lei de Deus. Aí certamente também há pecado e ira merecida diante de Deus, mesmo que exteriormente resplandeça uma vida digna de muitas boas obras. Com base nisso, Paulo conclui no capítulo 2 que os judeus são todos pecadores, e diz que somente os que cumprem a lei são justos diante de Deus. Com isso, ele quer dizer que ninguém é cumpridor da lei fazendo obras. Antes, ele diz: tu ensinas que não se deve cometer adultério, mas tu mesmo adulteras. Vês que naquilo que julgas outro, nisso mesmo te condenas, pois fazes as mesmas coisas que condenas. É como se ele dissesse: exteriormente, vives bem nas obras da lei, e julgas os que não vivem exatamente da mesma forma, e sabes como ensinar a todos. Enxergas o cisco no olho dos outros, mas não te conscientizas da trave no teu próprio olho. Pois mesmo que exteriormente guardes a lei com obras, por medo da punição ou por amor à recompensa, ainda assim fazes tudo sem própria disposição e amor à lei, mas com indisposição e por obrigação. Na verdade, gostarias de agir de forma diferente se não houvesse lei. Daí se conclui que na intenção profunda do coração és inimigo da lei. O que é isso então que ensinas aos outros que não roubem quando no coração és ladrão e exteriormente bem que o serias? Pois é por isso que anseias. A verdade é que em tais hipócritas as obras exteriores também não tardam. Assim, ensinas a outros, mas não a ti mesmo. Nem sabes bem o que ensinas e jamais conheceste a lei corretamente. Sim, é aí que a lei multiplica o pecado. Como ele diz no capítulo 5, é por isso que o homem se torna cada vez mais inimigo dela, tanto mais quanto ela exige o que ele não pode cumprir. É por isso que ele diz no capítulo 7 que a lei é espiritual. O que é isso? Se a lei fosse corporal, poderia ser satisfeita com obras. Mas como ela é espiritual, ninguém a satisfaz a não ser que tudo o que fizeres seja motivado pela intenção profunda do coração. Mas um coração assim ninguém consegue dar a não ser o Espírito de Deus. Este torna o homem igual à lei, para que ele desperte nele de coração a disposição para a lei, para que a partir de então ele não faça nada por medo e por obrigação, mas tudo de livre vontade. Portanto, a lei é espiritual, e deve ser amada e cumprida por um coração espiritual e que fomente tal espírito. Se este não estiver no coração, aí permanece pecado, indisposição e inimizade à lei, que apesar disso é boa, justa e santa. Portanto, acostuma-te à linguagem de que são coisas totalmente diferentes fazer as obras da lei e cumprir a lei.
As obras da lei são tudo aquilo que o homem faz ou pode fazer na lei de sua livre vontade e com forças próprias. Mas visto que debaixo e ao lado de tais obras continua havendo indisposição e coação para com a lei, tais obras estão todas perdidas e são inúteis. É isso que Paulo quer dizer no capítulo 3, quando diz que por meio das obras da lei, ninguém é justificado diante de Deus. Daí percebes agora que os mestres e sofistas são enganadores, quando ensinam que com obras alguém pode se preparar para a graça. Como pode se preparar com obras para o bem alguém que não consegue fazer uma boa obra sequer, sem indisposição e mal vontade no coração? Como pode alegrar a Deus a obra que vem de um coração mal disposto e contrariado? Mas cumprir a lei é fazer as obras dele com disposição e alor, e viver de forma piedosa e boa sem a coação da lei, como se não houvesse lei nem punição. Tal disposição de franco amor, no entanto, o Espírito Santo dá ao coração, como ele diz no capítulo 5, mas o Espírito não é dado senão pela fé em Jesus Cristo, como ele diz na introdução. Assim, a fé também vem somente pela palavra de Deus ou pelo Evangelho que pregue a Cristo, explicando como ele é Filho de Deus e homem, morto e ressuscitado em nosso favor, como ele diz nos capítulos 3, 4 e 10. Daí resulta que somente a fé justifica e cumpre a lei, pois é ela que traz o Espírito que vem do mérito de Cristo. Mas o Espírito faz do coração o coração alegre que a lei exige. Assim, as boas obras vêm da própria fé. É isso que ele quer dizer no capítulo 3, depois de ter desprezado as obras da lei. Não, diz ele, nós aprovamos a lei por meio da fé, isto é, cumprimos-la por meio da fé. Pecado, nas Escrituras, não é somente a obra exterior no corpo, mas tudo aquilo que é despertado e se move para produzir a obra exterior, ou seja, a intenção profunda do coração com todas as forças. O que então significa que a palavrinha fazer é quando o homem cai completamente e se afunda no pecado? Ora, não acontece nenhuma obra exterior do pecado a não ser que o homem se lance nele completamente, de corpo e alma, e as Escrituras olham especialmente para o coração e para a raiz principal e fonte de todo o pecado, que é a incredulidade no fundo do coração. Assim como é somente a fé que justifica e traz o Espírito e a disposição para as boas obras exteriores, assim é somente a incredulidade que faz pecar e trazer à tona a carne, e a disposição para as más obras exteriores, como aconteceu com Adão e Eva no paraíso, Gênesis 3. É por isso que Cristo chama somente a incredulidade de pecado, quando ele diz em João 16, o Espírito punirá o mundo por causa do pecado de não crerem em mim. Por isso, antes que aconteçam obras boas ou más, como frutos bons ou maus, precisa haver no coração fé, ou então incredulidade, como a raiz, a seiva e a força principal de todo pecado. E isto, nas Escrituras é denominado cabeça da serpente e cabeça do velho dragão, a qual o descendente da mulher, Cristo, precisa pisar, como foi prometido a Adão em Gênesis 3. A graça e o dom se distinguem nisto, que a graça, na verdade, é o favor e a benevolência de Deus que ele nos traz por ser quem é, e pelos quais ele se inclina a derramar em nós Cristo e o Espírito com seus dons, como fica claro no capítulo 5, visto que aí ele fala em graça e dons em Cristo, etc. E mesmo que em nós os dons e o Espírito cresçam diariamente e ainda não sejam perfeitos, assim que restem em nós desejos maus e pecados que militam contra o Espírito, como ele diz em Romanos 7 e Gálatas 5, e como Gênesis 3 anunciava que haveria a luta entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, ainda assim a graça opera tanto que diante de Deus somos considerados justos plenamente e com todo o direito, pois a sua graça não está dividida ou fragmentada, como acontece com os dons, mas nos recebe completamente em sua benevolência, por causa de Cristo, nosso intercessor e mediador, para que os dons pudessem iniciar sua obra em nós. É assim que podes entender o capítulo 7, em que Paulo ainda se considera pecador, e mesmo assim no capítulo 8, ele diz que não há nada condenável naqueles que estão em Cristo, mesmo com a falta de plenitude dos dons e do Espírito. Visto que a carne não está totalmente morta, ainda somos pecadores, mas, visto que cremos em Cristo e temos as primícias do Espírito, Deus é tão benevolente e gracioso para conosco que ele não vai considerar nem julgar tal pecado, mas vai agir conosco segundo a fé em Cristo, até que o pecado seja destruído. A fé não é uma ilusão ou um sonho humano que alguns consideram que seja a fé. E quando eles percebem que não há melhoria de vida e as boas obras não se seguem, e mesmo assim conseguem ouvir e falar muito de fé, caem no engano e erro e dizem que a fé não é suficiente.
É preciso fazer obras se é que se quer ser piedoso e obter a salvação. É isso que acontece quando ouvem o Evangelho. Por suas próprias forças, criam uma ideia no coração que diz, eu creio, e isso é então que consideram verdadeira fé. Mas, por ser invenção e ideia humana, que a intenção profunda do coração nunca capta, acaba não produzindo nada, e não se segue nenhuma melhoria. Mas a fé é uma obra de Deus em nós, que nos transforma e nos faz nascer de novo. João 1,13. E ela mortifica o velho Adão, faz de nós uma pessoa totalmente diferente no coração, no espírito, na mente e em todas as forças, e traz consigo o Espírito Santo. Oh, coisa viva, operosa, ativa, poderosa é essa fé, sendo impossível que não resulte em fazer o bem incessantemente. E ela nem mesmo pergunta se há boas obras por fazer. Antes de alguém perguntar, ela já as fez, e está sempre a fazê-las. Mas quem não faz tais obras, esse é um homem sem fé, tateando e procurando à sua volta a fé e as boas obras, e não sabe nem o que é a fé e nem o que são as boas obras, mas mesmo assim papagaeia a palavra sem fim sobre a fé e as boas obras. A fé é uma confiança viva e inabalável na graça de Deus, tão segura que estaria disposta a morrer 1000 vezes por isso. E tal confiança e reconhecimento da graça de Deus deixam o homem feliz, persistente e agradável para com Deus e todas as criaturas, e isso quem realiza, na fé, é o Espírito Santo. É por isso que todo homem se torna disposto e pronto sem coação para fazer o bem, para servir a todos, para sofrer tudo por amor e louvor a Deus, que demonstrou tal graça. Portanto, é tão impossível separar da fé a obra, quanto é impossível separar do fogo o queimar e o luzir. Assim, guarda-te de teus próprios pensamentos enganosos e das falas tolices que querem saber opinar sabiamente sobre a fé e as boas obras, mas são os maiores tolos. Pede a Deus que opere a fé em ti, para não permanecer eternamente sem fé, não importa o que inventares ou fizeres. A justiça, portanto, é essa fé e se chama justiça de Deus, ou a que conta diante de Deus, porque é a que Deus dá e conta como justiça por causa de Cristo, nosso mediador, e faz com que o homem dê a todos o que é devido, pois é pela fé que o homem se torna sem pecado e obtém disposição para com os mandamentos de Deus. Assim, ele dá a Deus a honra e paga-lhe o que deve. Mas aos homens ele serve de boa vontade com o que tem, e com isso paga a todos. Tal justiça nem a natureza, nem a livre vontade, nem nossas forças podem produzir. Pois assim como ninguém pode dar a fé a si mesmo, assim também não pode tirar a incredulidade. Como então alguém iria arrancar mesmo o menor dos pecados? Por isso tudo o que acontece fora da fé ou em incredulidade é falsidade, hipocrisia e pecado. Romanos 14. Por mais que brilhe. Carne e espírito, você não deve entender aqui como se carne estivesse relacionado somente às impurezas da carne e espírito somente ao interior do coração. Pois com carne, Paulo quer dizer o mesmo que Cristo em João 3. Tudo que é nascido da carne, ou seja, o homem todo, com corpo e alma, com mente e sentidos, de tal modo que tudo nele anseia pela carne. Assim, você deve chamar carnal também aquele que, sem a graça, pensa, ensina e fala tolhamente sobre coisas espirituais elevadas. Também pode ver isso à base das obras da carne em Gálatas 5, em que ele também cita a heresia e o ódio como obras da carne. Em Romanos 8, ele diz que, pela carne, a lei é enfraquecida. O que é dito não das impurezas da carne, mas de todos os pecados, principalmente da incredulidade, que de todos é o vício mais espiritual. Por outro lado, ele chama de espiritual aquele que se envolve com as obras mais exteriores, como Cristo, quando lavou os pés dos discípulos, ou Pedro, quando conduziu o barco e foi pescar. Portanto, carne refere-se ao homem que vive e age interior e exteriormente naquilo que é útil para a vida temporal. O espiritual refere-se àquele que vive e age interior e exteriormente naquilo que é útil para o espírito e a vida futura. Sem essa compreensão dessas palavras, você não entenderá essa epístola de Paulo nem outro livro qualquer das Sagradas Escrituras. Portanto, guarda-te de todos os mestres que empregam essas palavras de outra forma, sejam eles quem forem, mesmo que fossem Jerônimo, Agostinho, Ambrósio, Orígenes e semelhantes a eles ou de estatura ainda mais alta. Vamos agora a tratar da epístola propriamente. Visto que é correto e justo que um pregador do Evangelho comece por reprovar pela revelação da lei e do pecado tudo e denomine como pecado tudo que não é praticado como fruto do Espírito e da fé em Cristo, para que os homens sejam levados ao reconhecimento de si mesmos e da sua miséria
e assim se tornem humildes e anseiem por ajuda, Paulo assim o faz já no início do capítulo 1. Ele reprova os pecados grossos e a incredulidade escancaradamente visíveis, como eram e ainda são os pecados dos gentios, que vivem sem a graça de Deus. Paulo diz que, por meio do Evangelho, a ira de Deus se revela do céu sobre todos os homens por causa da sua impiedade e injustiça. Pois ao mesmo que sabem e diariamente reconhecem que existe um Deus, acontece que a natureza por si só e fora da graça é tão má que não lhe agradece nem o honra, mas ela cega a si mesma e cai não-se santidade, e ainda deixa impunes os que os cometem. No capítulo 2, ele estende essa punição também àqueles que, exteriormente, são piedosos, ou pecam em segredo, como eram os judeus e ainda são todos os hipócritas que, sem disposição e amor, vivem bem, mas no coração são inimigos das leis de Deus. Mesmo assim, gostam de julgar outras pessoas, como é o costume de todos os vigaristas, que se consideram puros, mas estão metidos até o pescoço na avareza, no ódio, na arrogância e em todo tipo de imundície. Na verdade, são estes os que desprezam a bondade de Deus e, por causa de sua dureza, acumulam sobre si a ira. Assim que Paulo, como justo intérprete da lei, não deixa ninguém sem pecado, mas anuncia a ira de Deus a todos os que, por natureza ou por própria e livre vontade, desejam viver como querem, e não deixa que sejam melhores em nada do que os pecadores declarados. Sim, ele diz que eles são obstinados e impenitentes. No capítulo 3, ele coloca todos no mesmo monte e diz que um é como o outro, são todos pecadores diante de Deus, com a diferença de que os judeus tinham a palavra de Deus. Mesmo que muitos não tenham crido nela, a fé e a verdade de Deus não foram destruídas. Paulo cita aqui, de passagem, o texto de Salmos 51:6, segundo o qual Deus permanece justo em suas palavras. Depois ele volta ao assunto e demonstra, com base nas Escrituras, que todos são pecadores e que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado, mas que a lei fora dada somente para que se reconhecesse o pecado. Depois disso, ele começa a ensinar o caminho correto para ser piedoso e obter a salvação, e diz que todos são pecadores e estão destituídos da glória de Deus, mas precisam ser justificados sem mérito pela fé em Cristo, que obteve esse mérito para nós pelo seu sangue e se tornou o trono da graça para nós diante de Deus. Por sua vez, Deus nos perdoa todos os pecados anteriores, para assim demonstrar que a sua justiça, que ele dá mediante a fé, é a única que pode nos ajudar. Essa justiça foi revelada nessa época no Evangelho e anteriormente testemunhada pela lei e pelos profetas. Portanto, a lei é estabelecida de fato pela fé, mesmo que com isso as obras da lei sejam destruídas junto com sua glória. Como nos primeiros 3 capítulos os pecados foram evidenciados e foi ensinado o caminho para a justiça, no capítulo 4 ele começa a refutar algumas objeções e pretensões. E a primeira com que ele se ocupa é a objeção que fazem todos aqueles que, quando ouvem que a fé justifica sem obras, perguntam: devemos então não fazer boa obra alguma? É por isso que ele chama atenção aqui para Abraão e diz: o que foi que Abraão fez então com as suas obras? Foi tudo em vão? Suas obras não serviram para nada? E ele conclui que Abraão foi justificado sem quaisquer obras, somente pela fé, visto que já antes da obra da sua circuncisão, foi ele louvado pelas Escrituras como justificado somente pela sua fé. Gênesis 15:6. Se, então, a obra da circuncisão em nada contribuiu para a sua justiça, mesmo que Deus a tenha ordenado e ela tenha sido uma boa obra da obediência, assim certamente nenhuma outra obra contribuirá para a justiça. Assim como a circuncisão de Abraão era um sinal exterior, para que ele demonstrasse sua justiça pela fé, assim todas as boas obras são somente sinais exteriores, que resultam da fé e demonstram, como bons frutos, que o homem interiormente já é justo diante de Deus. Com isso, então, Paulo demonstra com um exemplo convincente das Escrituras seu ensinamento anterior no capítulo 3, a respeito da fé. E ainda lista mais a testemunha Davi, do Salmo 32, que também diz que o homem é justificado sem obras, embora ele não permaneça sem obras se ele foi justificado. Depois disso, ele expande o exemplo em contraposição a todas as outras obras da lei e conclui que os judeus não podem ser herdeiros de Abraão se for só pelo sangue, muito menos segundo a obra da lei,
mas precisam herdar a fé que Abraão tinha se quiserem ser verdadeiros herdeiros, visto que, antes das duas leis, a de Moisés e a de circuncisão, Abraão pela fé foi justificado e chamado pai de todos os que creem. Além disso, a lei opera muito mais ira do que graça, pois ninguém a cumpre com amor e disposição, assim que o que vem pelas obras da lei é muito mais desgraça do que graça. Por isso, somente a fé pode alcançar a graça prometida a Abraão, pois tais exemplos foram citados por nossa causa, para que nós também crescêssemos. No capítulo 5, ele passa a falar dos frutos e obras da fé, que são paz, alegria, amor para com Deus e com todos, e ainda segurança, confiança, certeza, ânimo e esperança nos sofrimentos e tribulações. Pois tudo isso acompanha a fé verdadeira por causa do bem transbordante que Deus nos concede em Cristo porque o deixou morrer por nós antes que pudéssemos pedir. Sim, quando ainda éramos inimigos. Portanto, temos como certo então que a fé justifica, sem quaisquer obras, mas que disso não se segue que, por isso, não devamos fazer boa obra alguma, mas que as obras justas não ficarão de fora. Destas obras justas, os santos de obras nada sabem, e então imaginam e inventam para si as próprias obras, nas quais não há paz, alegria, segurança, amor, esperança, confiança ou qualquer forma de obra ou fé cristãs justas. Depois ele faz uma pausa e um passeio divertido e conta de onde vem tanto o pecado como a justiça, a morte e a vida. E ele os mantém lado a lado, Adão e Cristo. Ele nos diz que Cristo precisou vir como segundo Adão para que intercedesse por nossa justiça por meio de um novo nascimento espiritual na fé, assim como o outro Adão havia deixado como herança para nós o pecado por meio do velho nascimento no corpo. Mas com isso fica anunciado e confirmado que ninguém pode, por si mesmo e a partir dos seus pecados, contribuir com as obras para a justiça, assim como não pode evitar ter nascido em corpo. Isso também fica demonstrado pelo fato de que a lei divina, que deveria ajudar prontamente para contribuir para a justiça, não somente não conseguiu ajudar, mas ainda multiplicou o pecado, assim que a natureza ímpia se luta cada vez mais contra ela e quer satisfazer tanto mais o seu desejo quanto mais a lei a contraria. Assim que a lei torna Cristo ainda mais necessário e requer mais graça que possa ajudar a natureza. No capítulo 6, ele se ocupa da obra única da fé, o combate entre o espírito e a carne, para mortificar o pecado que restou e os desejos pecaminosos que ficaram mesmo depois da justificação. E ele nos ensina que não fomos libertos dos pecados pela fé para nos folgarmos, preguiçosa e seguramente, como se não houvesse mais pecados. Ainda há pecado, mas ele não é contado para condenação por causa da fé que milita contra ele. Por isso, temos trabalho suficiente conosco por toda a vida, para domarmos o nosso corpo, mortificar seus desejos pecaminosos e sujeitar seus membros para que obedeçam ao Espírito e não aos desejos e assim sejamos como a morte e a ressurreição de Cristo e completemos o nosso batismo, que também significa a morte dos pecados e a nova vida da graça, até que limpos de pecados também ressuscitemos no corpo com Cristo e vivamos eternamente. E isso podemos fazer, diz ele, porque estamos na graça e não na lei. Ele mesmo explica que estar sem lei não significa estar sem lei alguma, e que por isso se possa fazer o que os desejos querem, mas estar debaixo da lei é quando sem a graça nos ocupamos com as obras da lei. Aí certamente reina o pecado por meio da lei, visto que ninguém por natureza ama a lei. Mas isso é grande pecado. Mas a graça torna a lei bela para nós, assim já não há pecado, e a lei já não está contra nós, mas está do nosso lado. Esta é a verdadeira liberdade do pecado e da lei, da qual ele escreve até esse final, que é a liberdade de fazer somente o bem, com disposição e vida correta, sem a coação da lei. Por isso, esta liberdade é uma liberdade espiritual, que não cancela a lei, mas oferece o que é exigido pela lei, isto é, disposição e amor, para que a lei seja satisfeita e já não precise pressionar e exigir. É como se tivesses uma dívida com um credor e não pudesses pagá-la. De duas formas gostarias de te livrar dele. Uma, que ele não tomasse nada de ti e que rasgasse a confissão de dívida. A outra, que algum bom homem pagasse no teu lugar e te desse o valor para que pudesses quitar a confissão de dívida. Foi desta forma que Cristo nos libertou da lei. Por isso não é uma liberdade carnal licenciosa, que não deva fazer nada, mas que faz muito e obras de todas as classes, e que está livre das exigências e da culpa da lei. No capítulo 7, ele confirma isso com uma comparação da vida matrimonial. Quando, por exemplo, morre um homem, a esposa está só,
e não está presa ao outro, e está livre. Não de tal forma que a mulher não pudesse ou não devesse tomar outro homem, mas muito mais que agora, acima de tudo, ela realmente está livre para tomar o outro, o que antes não podia fazer até estar livre daquele homem. Assim também nossa consciência está ligada à lei sobre o homem pecaminoso. Quando este é morto pelo Espírito, então a consciência está livre e não está presa ao outro. Não que a consciência não devesse fazer nada, mas que agora está realmente ligada a Cristo, ao outro homem, e pode dar frutos à vida. Depois disso, ele desenvolve mais o tipo dos pecados e das leis e fala de como a lei realmente é despertada e age poderosamente. Pois o velho homem se torna cada vez mais inimigo da lei, porque não pode pagar o que a lei exige dele. O pecado é a sua natureza, e de si ele não pode agir de forma diferente. Por isso a lei é morte e suplício para ele. Não que a lei seja má, mas a natureza má não consegue suportar o bem quando este exige dela que faça o bem, assim como um doente não pode suportar que se exija dele que corra e ande e realize outros feitos que uma pessoa saudável é capaz de realizar. Por isso, Paulo conclui aqui que quando a lei é adequadamente reconhecida e compreendida da melhor forma possível, ela não faz nada além de nos lembrar do nosso pecado e nos matar pelo mesmo pecado, e nos tornar culpados da ira eterna. Tudo isso pode ser bem percebido e aprendido com a consciência quando ela está devidamente acertada com a lei, assim que é necessário que você tenha outra coisa, além da lei, para tornar o homem piedoso e salvo. Mas aqueles que não reconhecem adequadamente a lei, esses são cegos, presunçosos e acham que podem satisfazê-la com obras, porque não sabem o quanto a lei exige, isto é, um coração livre, disposto e agradável. Por isso, não conseguem olhar Moisés nos olhos. O véu lhes encobre a visão. Depois disso, ele mostra como é a luta entre o espírito e a carne no homem, e ele se coloca a si mesmo como exemplo para que aprendamos a reconhecer adequadamente a obra, matar o pecado em nós mesmos. Mas ele chama a ambos, espírito e carne, de lei, visto que assim como é a maneira da lei de Deus impelir e exigir, assim também a carne impele e exige, e milita ferozmente contra o espírito, e quer satisfazer os seus desejos. Por outro lado, o espírito impele e exige da carne, e quer realizar o seu desejo. Essa batalha dura em nós enquanto vivermos, mais em um do que em outro, dependendo de quem é mais fortalecido, o espírito ou a carne. Mas o homem é todo ele espírito e carne, e sua luta é para que se torne totalmente espiritual. No capítulo 8, ele consola esses lutadores para que não sejam condenados por esta carne, e continua mostrando o que é a maneira da carne e a maneira do Espírito, e de como o Espírito vem de Cristo, que nos deu o seu Espírito Santo, que nos torna espirituais e nos ajuda a reprimir a carne. Também nos assegura de que ainda somos filhos de Deus, mesmo que seja feroz a luta contra o pecado em nós, desde que sigamos o Espírito e nos empenhemos em matar o pecado. Mas como nada é tão eficaz para mortificar a carne como a cruz e o sofrimento, ele nos consola no sofrimento pela presença do Espírito, do amor e de toda a criação, visto que tanto o Espírito geme em nós, quanto a criação anseia conosco para que sejamos libertos da carne e do pecado. Assim, vemos que esses 3 capítulos, 6, 7 e 8, se concentram nesta uma obra de fé que é matar o velho Adão e sujeitar a carne. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele ensina sobre a eterna providência de Deus, de onde flui originalmente quem deve crer e quem não, quem pode ser liberto de pecados e quem não, de modo que o ser salvo é tirado completamente das nossas mãos e deixado nas mãos de Deus. E isso é absolutamente necessário, pois somos tão fracos e inconstantes que, se coubesse a nós, certamente nenhum homem seria salvo. O diabo seguramente iria subjugar-nos a todos. Mas como Deus está seguro de que sua providência não pode falhar e que ninguém pode se opor, ainda temos esperança contra o pecado. Mas aqui é preciso colocar um limite aos sacrílegos e espíritos arrogantes, que primeiramente dirigem a sua atenção a esta questão e querem começar por investigar o abismo da predestinação divina, e se ocupam inutilmente com a questão se são predestinados ou não. Estes cairão sozinhos, ou por se desesperarem, ou por colocarem tudo em jogo. Quanto a ti, porém, segue esta epístola na sua ordem. Ocupa-te acima de tudo com Cristo e com o Evangelho, para que reconheças o teu pecado e a graça dele, e que depois lutes com o pecado, como ensinaram aqui os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Depois, quando tiveres chegado ao capítulo 8, debaixo da cruz e sofrimento, isso te ensinará a entender como é consoladora a predestinação nos capítulos 9, 10 e 11. Pois sem sofrimento, cruz e aflições de morte, não se pode entender a predestinação sem prejuízo e sem alimentar uma ira oculta contra Deus. Por isso é que, primeiramente, Adão precisa estar morto para poder suportar essa coisa e beber seu forte vinho. Assim, guarda-te para que não bebas vinho se ainda és bebê no aleitamento. Todo ensinamento tem sua medida, época e idade. No capítulo 12, ele ensina sobre o correto culto a Deus e torna todos os cristãos sacerdotes para que ofereçam sacramentos, não dinheiro nem gado, como na lei, mas o seu próprio corpo com a mortificação dos desejos pecaminosos. Depois ele descreve o andar externo do cristão no governo espiritual, como eles devem ensinar, pregar, governar, servir, dar, sofrer, amar, viver e fazer em relação com amigos, inimigos e com todos. Estas são as obras que o cristão faz, pois, como dito, a fé não é inativa. No capítulo 13, ele aprende a honrar e obedecer ao governo terreno, cujo propósito é instituí-lo, mesmo que não torne os homens piedosos diante de Deus, com o que consegue alcançar que os piedosos tenham paz externa e proteção, e que os maus não tenham liberdade de fazer o mal sem temor e sem serem perturbados. Por isso, o governo também deve ser honrado pelos piedosos, mesmo que não precisem dele. No final, ele resume tudo no amor e o encerra no exemplo de Cristo, que assim como ele nos fez, façamos da mesma forma e o sigamos. No capítulo 14, ele ensina a conduzir com cuidado e poupar os que têm consciência fraca, dizendo que não deve-se usar a liberdade cristã para prejudicar, mas para fortalecer os fracos. Pois onde isso não é feito, ali se seguem divisões e desprezo do Evangelho com o que todos sofrem, assim que é melhor ceder um pouco aos mais fracos na fé, até que sejam fortalecidos, do que permitir que em todos os aspectos o Evangelho naufrague. E tal obra é uma obra especial de amor, que também agora é muito necessária, pois com o comer da carne e outras liberdades, podemos, de forma abusada e rude, destruir, sem necessidade, as consciências fracas, antes que elas reconheçam completamente a verdade. No capítulo 15, ele nos apresenta Cristo como modelo, para que também toleremos os outros fracos, os que estão fracos em virtude de pecados públicos ou de outros hábitos desagradáveis, os quais não devemos jogar ao chão, mas carregar, até que estejam melhores, pois assim que Cristo agiu conosco, e ainda o faço, visto que ele ainda carrega muitos defeitos e maus hábitos em nós, além de todas as imperfeições, e continua nos ajudando sem cessar. Finalmente, então, Paulo ora por eles, elogia-os e os encomenda a Deus. Também expõe o seu ofício e sua pregação, e os pede de forma honesta e franca para que participem da coleta para os pobres em Jerusalém. E isso é por amor, do qual ele fala e com o que ele age. O último capítulo é um capítulo de saudações, mas mesmo aí ele introduz uma severa advertência quanto a ensinamentos humanos que se infiltram no ensino do Evangelho e provocam escândalo. É como se conscientemente ele tivesse previsto que de Roma, e por meio dos romanos, viriam os cânones e decretos detestáveis e enganosos, e toda a confusão e rebuliço de leis e mandamentos humanos que agora folgam o mundo inteiro e que destruíram esta epístola e a Escritura Sagrada, completamente, junto com seu espírito e sua fé, sem que não restasse nada a não ser o ídolo estômago, cujo serviço, assim eles insultam, eles são. Deus nos livre deles. Amém. Portanto, o que de mais precioso encontramos nesta epístola é o que o cristão deve saber, ou seja, o que é a lei, o evangelho, o pecado, a punição, a graça, a fé, a justiça, Cristo, Deus, as boas obras, o amor, a esperança, a cruz, e assim como deve nos comportar em relação a qualquer pessoa, seja ela piedosa ou pecadora, forte ou fraca, amiga ou inimiga, bem como conosco mesmos. Além disso, tudo foi fundamentado adequadamente nas Escrituras, com exemplos delas e dos profetas, para que não fique nada a desejar aqui. Por isso também parece que nesta carta, Paulo tenha tido em mente resumir com toda a brevidade todo o ensino cristão e do Evangelho, e nos preparar uma introdução a todo o Antigo Testamento. Pois, sem dúvida, quem guardar esta epístola no seu coração tem consigo a luz e o poder do Antigo Testamento. Portanto, que cada cristão se exercite nela constantemente. Deus dê a isso a sua graça. Reproduzido pelo canal Evangelho para você e Joélio Rubens. Inscreva-se no canal.